Olá, boa noite para você sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, através do Facebook e YouTube. Após um mês dedicado ao Kefas Entrevista Especial Eleições 2022, estamos retomando a nossa programação normal do Kefas Entrevista e você já pode correr lá, copiar o link de transmissão, compartilhar com todos os seus contatos a nossa live. Para nos acompanhar é muito fácil, você já sabe, estamos no canal 7.1 da TV Aberta, no canal 2 da TV a cabo, através da nossa página no YouTube. Você se inscreve, ativa o sininho de notificação através do nosso canal para você sempre ser notificado quando iniciarmos uma transmissão ao vivo. Através da nossa página no Facebook, você também acompanha toda a nossa programação ao vivo. Precisamos muito da sua ajuda para continuar mantendo essa importante obra de evangelização. Então, compartilhe a nossa programação e se torne um colaborador do Instituto de Missionários Leigos para nos ajudar a continuar evangelizando. O mês de setembro foi dedicado à prevenção do suicídio, chamado também de Setembro Amarelo, que tem como objetivo conscientizar a população a respeito do suicídio e a valorização da vida. E é sobre esse tema que vamos abordar no Kefas Entrevista de hoje. E para esse bate-papo estamos recebendo a doutora Mariana Fidelis, ela que é psiquiatra. Doutora Mariana, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Luana, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui podendo falar para vocês. Na verdade, é uma oportunidade de estar levando essa mensagem a um público maior. Doutora, vamos começar falando então para as pessoas que estão em casa, qual a importância de se ter um dia, de se ter um mês em especial para lembrar a valorização da vida? Então, o mês de setembro, né, foi um mês escolhido, é usado desde 2015, temos o dia 10 de setembro, que é o dia específico, e aí a gente usa esse dia como um marco mesmo, ser o dia para uma passeata, para uma palestra, e especificamente nós temos, né, o mês de outubro com o Outubro Rosa, o mês azul, novembro, e aí o Setembro Amarelo. É importante a gente lembrar que a cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Então, quando a gente fala em números, a dimensão fica um pouco maior e aí daí vem essa importância. Doutora Mariana, e quais foram as ações realizadas esse ano, também nos outros anos, geralmente realizadas nesse mês? Então, as ações realizadas, elas são realizadas mais internamente, né? Nós temos programas municipais, eu trabalho no CAPS Infantil, e aí dentro do CAPS nós temos grupos com adolescentes, e nesses grupos a gente aborda, né, o tema. Em setembro a gente acaba abordando mais o tema de suicídio. Acontecem muitas palestras nas escolas, passeatas, né, todo mundo vestido de amarelo, e aí especificamente no mês de setembro acontece muito. E o que eu tenho falado e o que nós psiquiatras, médicos temos pregado é que esse setembro amarelo, que esse amarelo ele se estenda ao resto do ano. Então o ideal é que essa valorização ela se estenda por todo o ano, não somente especificamente nesse mês de setembro, né? Exatamente. A promoção da vida, a promoção, né, a prevenção do suicídio, ele deve ser todo ano. Então, nós deveríamos levar esse amarelo de janeiro até dezembro. Doutora Mariana, o suicídio, ele além de ser um fruto, né, de um desequilíbrio psicológico, ele também é um problema social? Sem dúvida, Luana. Hoje em dia, eu arrisco a dizer que o principal problema é social. O suicídio também tem como causa transtornos psiquiátricos? Tem, né? Temos depressão, temos ansiedade. A gente falando um pouquinho aí dos sintomas de depressão, né? Até para as pessoas identificarem. Uma falta de energia, humor deprimido, deixar de gostar de fazer coisas que antes gostava, insônia ou muito sono, muito apetite ou falta de apetite. Geralmente uma alteração do padrão. A pessoa seguia certo padrão e de repente aquilo muda. Um sentimento de desvalia mesmo pela vida, como se não tivesse por que viver. E a depressão, ela é uma das causas, mas são inúmeras, né? E quando a gente entra na parte social, a gente vê o quanto as crianças e adolescentes têm vivido situação de vulnerabilidade. E isso leva a pensar em morte porque eles acham que é a única saída, eles não veem outra saída. Então, o suicídio hoje em dia tem sido pregado por eles, dentro do consultório eles trazem isso. Eu quero morrer porque eu não aguento mais sentir essa dor. E quais, falando dos problemas sociais, e quais deles são os principais por causa dessa sensação, e principalmente em crianças e adolescentes?
Os problemas sociais envolvem, né, a parte financeira, envolve uma parte também de déficit intelectual, uma dificuldade de diagnóstico, muitas vezes uma dificuldade de levar um tratamento à frente, pelos pais também terem problemas psiquiátricos. Então a gente pega uma família desestruturada. Na verdade, quando a gente fala, né, de adolescentes e crianças, é claro que o tema aborda os adultos também, mas a faixa mais prevalente de suicídio é entre a adolescência, ali mais ou menos entre 15 e 31 anos é a faixa que predomina. A questão familiar hoje, ela é um ponto primordial de prevenção, como também é um fator decisivo ali para a criança, para o adolescente decidir que vai colocar um fim no sofrimento. A gente tem vivenciado pais que deveriam ser os cuidadores e os defensores daquela criança e muitas vezes são os abusadores, são os agressores. Muitos desses casos são judicializados, né? Nós temos aí casas de acolhimento, mas esses adolescentes, aí a gente leva até 18 anos, eles ficam desamparados mesmo, né? O que vai ser de mim? Se minha mãe não gosta de mim, se meu pai não gosta de mim, se a minha avó não quer me pegar, se eu não tenho um bom contato com meu irmão, por que eu viver? Então, esse problema social envolve problema familiar. Pensa uma criança que passa fome, uma criança de questão financeira, e é muito engraçado que não é só na parte financeira ruim. Tem crianças que eu tenho visto que têm um nível social e financeiro bacana, mas a pressão escolar também tem sido um fator, porque a cobrança é cada vez maior. Os pais têm oferecido cada vez mais recursos para a criança e para o adolescente, e ele vira quase um robô. E aí tem hora que esse robô pifa. Então, a pressão em questão dos pais cobrarem demais também pode ser um problema, né? Sim, não só os pais, acho que a sociedade tem cobrado muito da criança ser um adulto, né? E eu vivo falando isso, que a criança, ela não é um mini adulto. A criança é criança e ela tem que ter comportamentos de criança. Então, comportamentos que antes eram normais, hoje são levados ao consultório querendo um diagnóstico, querendo, né, meu filho tem alguma coisa, o professor falou que tem, o vizinho falou que tem, e a gente fala, não, seu filho não tem nada, é criança. Então, a gente tem que trabalhar essa conscientização dos pais, que hoje em dia trabalham muito também, então tem uma certa ausência, e acredito que também trabalhar as escolas, que é o período onde as crianças passam maior tempo. E aí entra também o bullying como uma das causas de suicídio. Doutora, como você começou a citar na questão de pais ou familiares que abusam das crianças, essas crianças que foram abusadas que são abusadas na fase de criança, de adolescente, isso pode gerar esse problema no futuro, depois da fase adulta, uma depressão, um transtorno psicológico, até mesmo suicídio? Com certeza. Muitas vezes, na maioria das vezes, essa criança ela não fala, ela não relata, né, o abuso, a agressão imediatamente. Tanto quanto acontece por parte do cuidador, como com outra pessoa. Eles não relatam para os pais imediatamente. Muitos casos eles relatam e os pais não acreditam, né? E vem de quem está mais perto, geralmente vem de um tio, vem de um vizinho, vem de uma pessoa que está ali rondando, né? E essa criança se sente insegura e ela vai se tornar um adulto inseguro. Se isso não gerar um problema na infância e na adolescência, vai gerar um problema na vida adulta. Não tem como correr disso. E como que a gente consegue, né, nós que não temos formação, né, nessa área, como nós conseguimos identificar pessoas com pensamentos suicidas? Luana, a pergunta assim, é bem simples, sabe? Acho que a gente tem que ser mais direto ao ponto. Você pode perguntar para a pessoa se ela já pensou em morrer. É claro que isso não vai ser, né, dessa forma direta, mas você vai observar sinais de que aquela pessoa tem apresentado, né, os sinais que eu falei anterior, que está deprimido, que está com atitude diferente. Muitas vezes, né, eu falei de escola, as crianças têm feito automutilação, então você vê que tem um risco ali no braço, tá andando só de blusa de frio, você pode abordar, né, tá um calorzão, e aí você fala, por que você tá usando blusa de frio? Tá acontecendo alguma coisa? Quando você vai ver, tá se machucando, você tá só se cortando, ou quando você se corta, você tem desejo de morrer? Ou então uma criança chorando. Eu estou falando muito criança porque é um público que tem estado em evidência. Mas um adulto também, né? Vamos pensar numa fase aí da maternidade. Né? Eu tenho um bebê de 1 ano, então eu estou vivendo aí essa parte da maternidade. É uma fase muito vulnerável. As mulheres se perdem no meio do caminho. Antes ela era mulher, esposa, era profissional, e agora ela é mãe e perde toda essa estrutura. Você encontra uma mulher assim, vê que ela está vulnerável. Às vezes, né, até mesmo a fisionomia. Você pode abordar.
Eu acho que o como você está, ele deveria ir além de uma pergunta automática e que separasse realmente para como você está mesmo. Me conta, como que está a vida? Você quer desabafar? Eu estou aqui. E muitas vezes as pessoas estão tão sedentas de falar que nessa primeira pergunta eles já soltam isso. Eu não aguento mais viver, eu tenho vontade de sumir, eu quero morrer. Então o diálogo é a melhor saída, é a melhor solução para entender o problema do outro e ajudar. Exatamente. Eu acredito que o diálogo, independente de ser alguém próximo ou não, ele tem sido a parte que mais tem salvado vidas quando a gente pensa aí. Pode ser numa palestra, né? Pode ser num programa de televisão, pode ser num canal de YouTube. As pessoas acessam ali, talvez até buscando um meio de suicídio, e elas encontram alguém falando, né? Que tem jeito para a vida, que aquilo não é o único caminho para acabar o sofrimento, que existem outros. E aí dá uma luzinha lá no fundo do túnel, né? Nossa, será que tem jeito para mim? Às vezes um pequeno gesto pode salvar uma vida. Com certeza. Doutora Mariana, e como vamos falar então um pouquinho as formas, né? Existem formas de se evitar a pessoa chegar a um esgotamento emocional, a um esgotamento psicológico, a ponto de querer suicídio? Existe uma forma de se evitar chegar a esse ponto? Nós temos casos que são genéticos, né? Tem pessoas que vão ter transtornos psiquiátricos, esquizofrenia, vai ter uma depressão crônica, vai ter um déficit intelectual, tá? Tem, né, autismo, tem muitos adultos descobrindo o autismo na vida adulta, a gente achava que era algo só de criança, né, um tempo atrás. Alguns transtornos não vai ter como a gente evitar o transtorno, mas a gente pode evitar a consequência dele, com o tratamento, com o diálogo e o principal, com o acolhimento. Uma pessoa que já tem um diagnóstico psiquiátrico instalado, iniciado um tratamento tanto na infância, na adolescência ou na vida adulta, né, em qualquer momento pode desencadear. Por exemplo, a esquizofrenia geralmente abre com 18 anos. Talvez teve uma vida normal, até aí tranquilo, e de repente tem um surto. Tem mais chance de cometer um suicídio. Então, quando você identificou que aquele paciente abriu esse quadro, tem que começar a tratar imediatamente. E aí a gente consegue evitar, porque é um prognóstico muito melhor. Um quadro de doença, ele não vai acabar. Mas o quadro de sofrimento, uma qualidade de vida, isso a gente pode proporcionar. Doutora Mariana, vamos fazer uma pausa? O Quer Fazer Entrevista vai a um breve intervalo. A doutora Mariana continua aqui conosco. No próximo bloco vamos continuar falando sobre o mês passado, o mês de Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização à vida. Não sai daí porque voltamos em instantes. Na evangelização e nos sacramentos, a Igreja alimenta a vida espiritual do povo de Deus. Na caridade, promove a vida com assistência material aos pobres e necessitados. É nosso dízimo transformado em vida. É a porção de vida ofertada no dízimo que nos dá a alegria da participação. É essa alegria que deve motivar-nos a contribuir para que o milagre aconteça, fazendo o que Jesus nos pede: enchei as talhas de água. Seja você também um dizimista. Quem colabora com a campanha do Bom Pastor ajuda o Instituto de Missionários Leigos a realizar diversas obras de evangelização, formação, espiritualidade, caridade e ações em favor do meio ambiente. Se você é colaborador, saiba que graças à sua generosidade, os membros do Instituto promovem retiros espirituais, missões de evangelização em comunidades, campanhas de distribuição de alimentos, plantios de árvores, coleta de pilhas e baterias. E tem mais. Você que faz parte da família do Bom Pastor ainda ajuda o Instituto a manter o curso de iniciação à teologia da Escola Kefas. E é claro, a única emissora totalmente católica do interior de Minas, a TV Kefas. Pode ter orgulho. É você, colaborador, que mantém todas essas obras. E você que ainda não é, torne-se hoje mesmo um membro da família do Bom Pastor. Entre em nosso site e preencha o formulário. Envie uma mensagem para as nossas redes sociais e WhatsApp ou ligue para os nossos telefones dizendo: quero ser um colaborador, e diga sim para esta obra de evangelização. Pois quem ajuda a evangelizar
tem méritos de evangelizador. Estamos de volta com o Kefas Entrevista e o mês que se encerrou, o mês de setembro, foi dedicado à prevenção do suicídio, chamado também de Setembro Amarelo, que tem como objetivo conscientizar a população a respeito do suicídio e a valorização da vida. E é sobre esse tema que estamos abordando no Kefas Entrevista de hoje. E para esse bate-papo estamos recebendo a doutora Mariana Fidelis, ela que é psiquiatra. Doutora Mariana, vamos dar continuidade aqui então ao nosso bate-papo. Vamos falar um pouquinho agora do papel da sociedade, né? Como a sociedade ela pode contribuir para evitar que um indivíduo chegue a tal ponto que ele queira tirar a sua própria vida. Ana, quando a gente fala no Setembro Amarelo, né, e muitas vezes a gente repete, eu acho que precisa mesmo, esse repetir é para que seja fixado, né, que a campanha do Setembro Amarelo é para que abra os olhos, para que isso continue ao longo dos meses, né, dos dias, porque não dá para pregar um Setembro Amarelo e ser racista, não dá para pregar o Setembro Amarelo e não ver a criança que está sofrendo bullying na escola. Não dá para pregar um Setembro Amarelo e ter, né, traços de homofobia, porque a gente não tá vendo só aqui, né? Vendo só a pessoa que tenta se matar. Mas por que ela tentou se matar? Esse indivíduo estava num sofrimento muito grande. Pensa uma pessoa para chegar ao ponto de querer tirar a própria vida, ele está sofrendo muito. E por que ele está sofrendo? E aí eu acho que a sociedade só enxerga quando ele chega no último grau. Então, o papel da sociedade é enxergar o indivíduo e a fragilidade dele antes de chegar nesse ponto. Muitas pessoas dão sinais, eles dão sinais claros. A maioria dos suicídios que de fato acontecem já tiveram tentativas prévias. Então, a família está sabendo. São pessoas que já foram parar no hospital, que já fizeram uma lavagem gástrica. Então, opa, deu sinal. Mas muitas vezes acho que é para chamar atenção. E aí eu falo a seguinte frase: uma pessoa que precisa tentar tirar a própria vida para chamar atenção, tem alguma coisa errada aí, né? Então vamos observar o que é. Eu gosto muito da psicoterapia. Então eu acho que entra, né, todas as escolas hoje em dia têm essa parte, né, dos psicólogos. Mas geralmente é um acolhimento mais pontual. É quando a criança mostra uma vulnerabilidade muito grande. Eu acho que isso devia ser feito de forma mais rotineira, conhecer a realidade de cada pessoa, antes que a gente tenha, né, julgamentos, preconceito, porque todo suicídio ele é fruto de algumas características anteriores que foram julgadas, que não foram acolhidas. Às vezes uma simples palavra que alguém falou para essa pessoa, isso pode afetar drasticamente a vida dela. É isso. É a pessoa que muitas vezes a pessoa que falou aquilo, ela nem sabe que teve esse impacto, né? O impacto negativo que ela causa na vida da pessoa. Então, muitas pessoas ouviram talvez lá na infância: você não tem valor, você é burro, você não tem capacidade. E aí cresceu ouvindo isso e acredita nisso. E assim como a palavra negativa tem todo esse poder, a palavra positiva também tem, né? Outro fator de proteção é a religiosidade. Então a gente vê muita campanha, né, nas igrejas, a questão do acolhimento, e eu acho que já tem, mas precisa de mais. Doutora Mariana, então, identificado a pessoa que tem algum transtorno psicológico, que tem pensamento suicida, qual que é o trabalho realizado pelo psiquiatra? Então, nós psiquiatras atuamos mais na parte medicamentosa, mas não é todo o paciente que vai ser medicado. Quando a gente está falando de um paciente com potencial risco de suicídio, a gente está falando de um paciente grave. Esse paciente geralmente é medicado, né? Nós temos até mesmo a opção de uma internação compulsória ou a internação voluntária. Mas quando a gente fala de casos leves, porque o caso às vezes começa leve e depois ele agrava. Então é um caso que às vezes no início ele apresenta: eu estou muito ansioso, eu não estou dormindo, eu não estou comendo, acho que a vida não tem mais sentido. Ele te dá sinais ali e a gente entra com um medicamento. Né? Um medicamento que vai melhorar o humor, que vai organizar um pouco ali o pensamento. Geralmente eu peço para ir também para psicoterapia, então vai conseguir desabafar, encontrar a raiz desse problema. Por que essa pessoa está sofrendo tanto? Às vezes ela não sabe. E aí na terapia,
O psicólogo, eu acho fantástico o trabalho do psicólogo, ele coloca a pessoa para pensar. É como se quando ele fala para o psicólogo, ele se ouvisse, coisa que às vezes ele não faz em casa. E aí, quando o psicólogo pergunta para ele, né, você acha que você não tem valor? E ele fala que ele não tem. E aí pergunta por quê, ele para pensar o porquê. E aí, muitas vezes, a gente desafia esses pacientes, né, a cortar vínculos que são doentios, a cortar dependências. Entra também na questão de abuso de substância, álcool, droga. É um dos fatores que podem levar também ao suicídio. Então, a pessoa é usuária de droga, de álcool, e aí chega vulnerável, vamos tentar fazer um tratamento para reduzir os danos que já foram causados. Muitos pacientes pedem a internação, eles têm pedido socorro e a sociedade não tem visto. Então, quando o paciente chega no consultório por conta própria, geralmente o direcionamento é Quando ele chega de forma involuntária, é mais difícil. É um paciente que não quer, ele não quer viver mais. E aí você tem que convencê-lo de que vale a pena viver. Então, a questão do abuso de álcool, de drogas, ele também está totalmente ligado a problemas psicológicos, né? Sim, tem muito mais facilidade de uma pessoa cometer um suicídio estando alcoolizada ou estando, né, sob o uso de drogas, do que sem o uso. Pessoa que ela já tem tendência suicida, ela já fala nisso, se ela bebeu, ela está alcoolizada, ela está drogada, né, ela tem muito mais chance de cometer o ato. Doutora Mariana, então, para finalizarmos, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para quem está em casa nos acompanhando, a sua mensagem de valorização à vida. A vida é muito bonita, vale a pena viver. Quem tem perdido a esperança, saiba que tem jeito, que tem um caminho. E para quem não está no quadro depressivo, mas está próximo de alguém, eu gostaria que vocês entendessem o quão importante e o quanto vocês podem fazer diferença na vida dessas pessoas. A empatia, o acolhimento, a solidariedade é o que tem salvado vidas hoje. Doutora Mariana, gostaria muito de agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui abordar esse tema muito importante, mesmo que foi mês passado, mas como você mesmo disse, é um tema que deve ser lembrado o ano todo. Acho que é até interessante não ter sido em setembro, a gente pode alertar para isso, né? Exatamente. O setembro acabou, mas a campanha continua. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite. O Kefas Entrevista chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveite para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e ajudar nas obras de evangelização no qual a TV Kefas faz parte. Uma boa noite para você, até o próximo programa. Vamos finalizar com um videozinho de valorização à vida. A maioria das pessoas jamais entenderia se eu pulasse agora. O quanto é imensa a minha vontade de desaparecer. Já não faz diferença se é dia ou noite. O peito pesa e a culpa aumenta, enquanto a cama vence a pouca força que me resta. As horas pesam junto com os meus olhos. E eu me pergunto por que estou aqui ainda. As pequenas tarefas do dia viraram grandes batalhas. Às vezes, as lágrimas trocam de lugar com a sensação de vazio. Minha autoconfiança e minha autoestima se despedaçaram. Eu só conseguia perceber as sombras negativas dentro de mim. Meu rendimento no trabalho caiu. Minha concentração simplesmente se foi. Por mais que eu tente, nada faz sentido. Diversão, conversas, pessoas. Disfarçar o que se passa dentro de mim demanda cada vez mais um grande esforço.
De repente, tudo ao seu redor passa rapidamente e você se encontra vivendo em câmera lenta. A depressão parece um caminho sem saída, mas não precisa ser assim. Procure ajuda. Ofereça ajuda.